Olá, boa tarde, tudo bem? Bem-vindo ao nosso estudo bíblico virtual, mais uma vez. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Daniel, capítulo 3. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela oportunidade de agora meditarmos na Tua Palavra. Ajuda-nos a aprender com a experiência desses 3 jovens que passaram pela fornalha da aflição, Senhor. E que essas lições sejam aplicáveis e aplicadas às nossas vidas com a ajuda do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Por favor, compartilhe este estudo bíblico com seus amigos, seus colegas, nas suas mídias sociais, para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus, pois a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Abra comigo sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 3. Quando começamos a estudar o livro de Daniel, vimos que Daniel tinha 3 amigos que foram com ele para o cativeiro da Babilônia, e lá seus nomes foram mudados para Sadraque, Mesaque e Abednego. Acontece que algum tempo depois que eles estavam ali, já instalados no governo da Babilônia, trabalhando para o Império Babilônico, capítulo 3, a partir do versículo 1, nos informa: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 27 metros de altura e 2,70 metros de largura, que ele levantou da planície de Dura, da província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, os prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros, magistrados, conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à cerimônia de inauguração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os sátrapas, os prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros, magistrados, conselheiros e todos os oficiais das províncias para a cerimônia de inauguração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E ficaram em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, um arauto proclamou em alta voz: ordena-se a vocês, pessoas de todos os povos, nações e línguas, que no momento em que ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de foles, de todo tipo de música, vocês se prostrem e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Quem não se prostrar e não a adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Então veja bem, o rei Nabucodonosor manda construir esta estátua, possivelmente uma estátua dele mesmo, uma estátua de ouro da planície de Dura, na província da Babilônia. Lembre-se que o Império Babilônico era um império extenso e o centro era a capital, chamada Babilônia também, e que ficava na província da Babilônia. E o rei dá essa ordem para que todos, sábios, pessoas de todas as línguas, nações e povos, tribos, em determinado momento, quando tocarem os instrumentos, se curvem diante desta imagem de ouro e a adorem. E quem não a adorasse seria lançado no mesmo instante na fornalha de fogo ardente. E lá, naquele momento, quando ouvir o som dos instrumentos, diz a Bíblia, pessoas de todos os povos, nações e línguas se prostraram e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Mas naquele mesmo instante, alguns homens caldeus se aproximaram e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor que, ao som daquelas músicas e a ordem de se prostrar e adorar a imagem de ouro, e que aquele que não adorasse fosse lançado na fornalha de fogo ardente, havia homens judeus que não haviam se prostrado. Está aqui no versículo 12. Há uns homens judeus que o Senhor, ó rei, pôs como administradores da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens fizeram pouco caso do Senhor, ó rei, não prestam culto aos deuses do rei, nem adoram a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles foram levados à presença do rei. Nabucodonosor lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem os instrumentos, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus
que os poderá livrar das minhas mãos. Olhe só, os 3 judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, os 3 hebreus, tinham sido levados para a Babilônia junto com Daniel, se recusam a adorar a imagem de ouro feita pelo rei Nabucodonosor. E por isso eles são acusados diante do rei. Eles eram pessoas em posição, conforme o texto nos diz, na província de Babilônia, eram pessoas da administração real, e não se curvaram. Então os caldeus, que era o povo de Nabucodonosor, o grande Nabucodonosor, rei da Babilônia, os acusam diante do rei. E o rei dá essa ordem para que eles então façam, senão serão lançados na fornalha de fogo ardente. Esta foi uma grande provação para esses 3 servos de Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego. Foi uma tentação em vários sentidos. Primeiro foi a tentação de salvar a sua situação, de salvar a sua posição. O versículo 2:49 diz que eles tinham sido colocados sobre os negócios da província de Babilônia. Isso é repetido aqui, inclusive, no texto, não é? E como oficiais do governo, eles tinham uma alta posição em Babilônia. E talvez também um bom salário. E então eles, nesse momento, foram tentados a trocar a sua fidelidade a Deus por sua posição. O que era mais importante na vida deles? Sua posição política, sua posição social ou sua fé em Deus? Realmente foi uma grande tentação. O apóstolo Paulo diz que Demas o abandonou quando ele percebeu que havia alguma vantagem mundana nisso. Ele se deixou levar pela cobiça, está em 2 Timóteo 4:10. Esses 3 hebreus também foram tentados a salvar a sua posição. Afinal, era só dobrar-se diante daquela estátua. Ainda que fosse uma adoração apenas externa, apenas um fingimento, o importante é que eles se conformassem com a ordem do rei. Ninguém poderia saber se no coração eles estariam adorando verdadeiramente aquela imagem, não. Mas o prostrar-se diante dela já era por si só uma grande tentação. Não é? Fazer parecer aos olhos das pessoas que eles concordavam com aquela imagem, com aquela religião idólatra estabelecida por Nabucodonosor, não é? E que então tudo estaria bem. Quantas vezes nós também somos tentados a salvar a nossa posição, salvar a nossa situação, coisas externas que vêm contra nós e a gente é tentado às vezes a passar uma imagem de que a nossa fidelidade a Deus não é tão importante assim, que nós podemos sim nos conformar com este mundo, nós podemos sim nos conformar com os desafios que são colocados diante de nós. Em segundo lugar, havia a tentação de sacrificar a sua consciência. Essa tentação afetava o seu relacionamento com Deus. É claro que o que o rei queria, como eu disse, era conformidade. Poderia ser uma conformidade, uma conformação apenas externa, né? Que é o que todas as falsas religiões pedem. Que você mostre uma aparência de religiosidade, uma aparência de piedade. Mas eles sabiam que o seu relacionamento com Deus estaria comprometido, o seu relacionamento com Deus sofreria se eles traíssem a sua consciência. Sua relação com Deus era muito mais importante do que conformar-se à ordem do monarca, do que obedecer à ordem de Nabucodonosor. E aqui nós vemos então o testemunho deles, não é? Quando eles são desafiados pelo rei a se dobrarem diante daquela estátua e oferecerem uma adoração, ainda que apenas exterior, apenas externa, senão eles seriam lançados na fornalha de fogo ardente. Veja a resposta
deles. Quando o rei diz assim, quem é o Deus que os pode livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei, ó Nabucodonosor, quanto a isso não precisamos nem responder. Veja a posição deles. Quanto a isso não precisamos nem responder. Se o nosso Deus a quem servimos quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Que testemunho tremendo, que testemunho tremendo. Se o nosso Deus quiser nos salvar, ele nos salvará do fogo ardente. Mas também, se ele não nos salvar, ainda assim nós não prestaremos culto aos seus deuses e não nos curvaremos diante dessa estátua. Então, eles dizem assim, o nosso Deus a quem servimos. Então, eles tinham uma relação, um relacionamento pessoal com Deus. Você também serve a Deus? Ou você se serve de Deus? Há muitas pessoas que se servem de Deus, não é? É como se Deus fosse o servo e elas vão a Deus, recorrem a Deus no momento da necessidade, no momento da aflição, como era aqui o momento de aflição, mas que não servem realmente a Deus. Mas eles conheciam a Deus, eles eram servos de Deus. E eles dizem, nós servimos a este Deus e nós não serviremos aos seus deuses, majestade. Então eles mostraram a sua fé no poder de Deus. O nosso Deus é capaz, ele tem o poder, eles dizem, de nos livrar da fornalha de fogo ardente. Não é? Aqueles que servem a Deus diariamente não são desanimados, não são não caem, não decepcionam subitamente, não é? Ou seja, não é quando vê qualquer tentação que eles caem, não, eles, por serem fiéis a Deus, eles sabem que Deus tem o poder de intervir em qualquer situação em suas vidas. Tá? O serviço que vem do coração, o servir a Deus que vem do coração, dá estabilidade de caráter na hora da provação. Foi o que aconteceu com esses 3 hebreus. Eles demonstraram o seu caráter. Eles também demonstram aqui submissão à vontade de Deus. Eles dizem, porém, mesmo se Deus não nos libertar da fornalha de fogo ardente, nós não serviremos os seus deuses. Versículo 18. Né? Eles preferiam queimar do que manchar o seu testemunho. Eles preferiam ser queimados naquela fornalha de fogo ardente, morrer pela sua fé, do que prejudicar o seu testemunho e trair o seu Deus. Eles diziam como Jó, que disse o seguinte, ainda que ele me mate, referência a Deus, ainda que ele me mate, eu confiarei nele. Olha que coisa tremenda, essa era a posição deles. Ainda que a gente morra, ainda que o fogo nos destrua fisicamente, nós continuaremos a servir a Deus. A vontade de Deus para nós é mais importante do que qualquer posição aqui no reino da Babilônia. A vontade de Deus para nós é mais importante que qualquer posição neste mundo. A vontade de Deus é mais importante que qualquer dinheiro que a gente possa ganhar aqui nesta terra. A vontade de Deus para nós, ela é o ápice da nossa vida, é o centro da nossa vida. Nossas vidas estão centradas na vontade de Deus, é isso que eles estão dizendo, não é? Eles estavam em Babilônia, mas Babilônia não era parte deles. Eu quero dizer, eles estavam em Babilônia, mas eles não eram parte da Babilônia. É aquilo que Jesus disse quando ele orou pelos seus discípulos. Pai, te peço que guardes os meus discípulos do mal. Eles estão no mundo, porém não são do mundo. Há uma diferença entre você estar no mundo e você ser do mundo. Você ser participante do sistema de coisas que impera neste mundo, que é um sistema contrário a Deus, contrário aos valores de Deus, contrário à sua palavra. O que eles estão mostrando aqui, que eles estavam em Babilônia, mas eles não eram de Babilônia. Eles não faziam parte do sistema de Babilônia. Inclusive na Bíblia, Babilônia é associada com a falsa religião, com a idolatria, com a depravação, com a oposição a Deus. Eles estão mostrando, nós não fazemos parte. Estamos em Babilônia, mas não somos de Babilônia. Nós estamos no mundo,
porém nós não somos do mundo. E assim eles demonstram sua submissão à vontade de Deus. E aí nós vemos o seu triunfo. Eles foram lançados na fornalha. Vamos voltar aqui no texto, versículos 26 e 27. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Versículos 26 e 27. Olha aí. Diz assim. Vou voltar aqui no 19, só para você entender o contexto. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, o aspecto de seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abednego, e ordenou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Ficou tão quente que os soldados mais fortes do seu exército, que amarraram Sadraque, Mesaque e Abednego, foram queimados pelo fogo, porque estava 7 vezes mais quente. E diz que esses soldados amarraram Sadraque, Mesaque e Abednego e os jogaram na fornalha de fogo ardente. Eles foram amarrados com seus mantos, túnicas, chapéus, suas outras roupas, e foram jogados na fornalha de fogo ardente. E aí diz o seguinte: os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: não eram 3 os homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam: é verdade, rei. Mas o rei disse: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Olha que tremendo, olha que tremendo. Eles foram fiéis a Deus. E o que acontece é que nós vemos agora o triunfo deles diante de Nabucodonosor. Não é? A ira do homem, ela é impotente na presença do poder de Deus. Nabucodonosor ficou muito irado, furioso com aqueles 3 homens. Porém, a ira dele não significa nada para Deus. A ira dele não altera a soberania de Deus. A nossa ira, a ira do homem, não altera a soberania de Deus. Deus não se deixa abalar porque você está furioso, porque eu estou furioso, porque alguém está irado. De jeito nenhum. O sofrimento deles lhes trouxe, em primeiro lugar, um novo sentido de liberdade, um novo senso de liberdade. Entendeu? Quando o rei olha lá, de acordo com o versículo 25, ele fala: não foram 4 homens que foram lançados, porém agora eu vejo 4 homens andando no meio do fogo. A liberdade de andar na fornalha era uma nova experiência para eles. Isso nunca tinha acontecido antes da história da humanidade. Não é? E eles podiam verdadeiramente se gloriar em sua aflição, como diz o apóstolo Paulo. Aquela fornalha é a fornalha da aflição. Não é? E eles não foram salvos, preste atenção, eles não foram salvos da fornalha de fogo ardente. Eles foram salvos na fornalha. O que, na verdade, foi um livramento muito maior. Eles poderiam ter sido salvos por Deus. Deus poderia ter os tirado de lá, poderia ter feito o fogo apagar, mas não, Deus não os salvou da fornalha, Deus os salvou na fornalha. O que torna a experiência ainda maior. O que mostra o poder de Deus de uma maneira ainda mais exata, mais poderosa, se eu posso dizer assim, mais evidente. Como é que 3 homens caminham no meio do fogo sem se queimar? A Bíblia diz que o fogo queimou as cordas, mas a roupa deles e a pele deles nem sequer ficaram chamuscados. Olha que coisa tremenda. Né? Eles foram salvos no meio da fornalha. A paz de Deus no coração, quando nós passamos pela fornalha da aflição, a paz de Deus no coração é um princípio indestrutível, pois é uma paz que excede todo o entendimento. É uma paz que não se abala pelas coisas deste mundo. É uma paz que nós não perdemos porque estamos passando em tribulação. Não é? Ela está além de qualquer provação, de qualquer fornalha da aflição. O mundo não pode tirar essa paz de nós. Essa é a paz que aqueles 3 jovens experimentaram. E eles também,
o sofrimento também lhes trouxe uma nova fonte de comunhão. Veja que havia um quarto homem dentro da fornalha. O rei diz assim, não foram 3 que foram lançados dentro, porém eu vejo o quarto. A tradução que eu uso diz assim que este quarto homem era semelhante ao filho dos deuses. A palavra deuses, na verdade, também pode ser traduzida como Deus, porque normalmente no hebraico a palavra para Deus, o Deus verdadeiro, é uma palavra plural, embora o verbo sempre seja no singular, para indicar o poder, a majestade e também possivelmente a pluralidade de pessoas na divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O fato é que ele olhou e ele falou assim, que é o filho dos deuses. O entendimento dele como idólatra eram deuses, mas nós podemos identificar aqui o filho de Deus. Não é? E ao serem lançados, então eles foram, daquele lugar, eles foram trazidos a uma comunhão mais profunda com Deus. No momentos que passamos por aflição, pela fornalha da aflição, isso também muitas vezes contribui para nós experimentarmos uma comunhão mais profunda com o Filho de Deus, Jesus, nosso Senhor. Né? E foi assim que aconteceu com Paulo e Silas, em Atos capítulo 16, quando eles foram lançados da prisão, a Bíblia diz que à meia-noite eles oravam e cantavam louvores. Sim, na fornalha da aflição, na prisão, os pés e mãos amarrados ali num tronco, acorrentados, e eles estavam louvando a Deus. Né? E assim também aconteceu na história da igreja, com muitas pessoas que foram perseguidas na prisão, eram capazes de louvar, de cantar louvores a Deus, de adorar a Deus. E também, essa experiência lhes trouxe uma nova oportunidade para serviço. Veja aqui no versículo 30, vamos lá, versículo 30. Quando o rei vê então que há um quarto homem ali que os livra e os liberta, não da fornalha, mas na fornalha, diz aqui no versículo 30, eu citei, mas vamos ir um pouquinho antes, ele chama a eles, lá, no versículo 26, diz, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora, venham cá. E aí eles saíram do meio do fogo, né? E todos viram que o fogo não teve poder algum, diz a Bíblia, sobre o corpo desses homens. Os cabelos da cabeça não foram chamuscados, os mantos não sofreram mudança e eles não estavam com cheiro de fumaça. Que coisa tremenda, né? Nem cheiro de fumaça havia. Uau! E Nabucodonosor então diz assim no versículo 28, bendito seja o Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar um Deus que não era o Deus deles. Será que nós também temos essa fidelidade quando desafiados a nossa fé a Deus, de, se for necessário, morrer por causa da nossa fé? A nossa fé resistiria a uma provação deste tamanho e desta natureza? E agora ele diz assim, no versículo 30, primeiro o rei manda fazer então uma declaração para que todos reconheçam, não é? O Deus dos 3 hebreus, e ele diz assim, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Antes, o rei tinha perguntado, né? Você lembra que a gente leu? Versículo 15, quem é o Deus que os pode livrar das minhas mãos? O rei se achou um Deus. Ninguém pode livrar esses homens. Tem Deus que possa livrar esses homens das minhas mãos. E agora ele diz, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Glória a Deus. E aqui no versículo 30 então diz, então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Então o resultado é que aquela experiência os fez prosperar. Uau! Eles prosperaram, eles melhoraram de posição, né? E eles passaram a servir mais. Né? A esfera de utilidade deles, a esfera de serviço foi aumentada após a sua experiência mais profunda do poder de Deus. Que testemunho eles tinham para dar, como homens que tinham passado da morte para a vida. Que testemunho tremendo, né? Homens que praticamente estavam mortos aos olhos humanos, mas agora estão vivendo o poder da ressurreição. A Bíblia diz que nós também estávamos mortos em nossos pecados e delitos, mas agora estamos vivendo
do poder da ressurreição de Jesus. E cada provação pela qual nós passamos, deve trazer, primeiro, uma nova revelação de Deus, das possibilidades de Deus das nossas vidas. O nosso Deus é capaz de livrar da fornalha da aflição, mas ele também é capaz de livrar na fornalha da aflição. E a Bíblia diz que nós podemos, como aqueles homens, sair e viver com uma nova força em nosso ser, a força do poder da ressurreição de Jesus. O capitão da nossa salvação, o Senhor Jesus, ele foi aperfeiçoado através do sofrimento, diz o livro de Hebreus. E o servo não é maior que o seu Senhor. Nós também, muitas vezes, passamos e passaremos pela fornalha da aflição. E que nós nunca nos prostremos diante da imagem que o homem estabelece, diante daquilo que desafia a nossa fé, seja o que for. Eu acho que a imagem do Deus verdadeiro esteja cada vez mais firmemente estabelecida em nossos corações. Amém? Deus nos abençoe. Eu gostaria de orar com você. Pai, muito obrigado por esses momentos que aprendemos com estes 3 homens que da tentação não cederam, mas foram fiéis até o fim, dizendo sim, Deus tem o poder para nos livrar da fornalha. Mas ainda que Ele não nos livre, nós não nos curvaremos a falsos deuses. Nós não nos deixaremos vender por dinheiro, por ouro, por posições sociais, ou seja o que for. Permaneceram fiéis, arriscando suas próprias vidas. E o Senhor os livrou não da fornalha, mas da fornalha da aflição. E depois os exaltou. Ajuda-nos, Senhor, a permanecer fiéis a Ti, quando passarmos pela fornalha da aflição, sabendo que tens o poder de mandar o 4º homem, o Teu próprio Filho Jesus, nosso Salvador, e capitão da nossa fé, o nosso socorro bem presente na angústia, para nos socorrer. E que muitas vezes nós não seremos livres da fornalha, mas seremos livres na fornalha, seremos libertos, livrados na fornalha da aflição. Ajuda-nos a entender isso, Senhor, e a ser sempre fiéis a Ti. E ajuda-nos a entender que depois que o Senhor nos tira daquela aflição, é para servir que o Senhor nos tira. Para que nós possamos dar maior glória ao Teu nome e possamos ser mais úteis a Ti e ao Teu reino. E às pessoas que nos cercam. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe grandemente. Se você ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, ou se você já o fez, mas se afastou dele, faça comigo essa oração agora. Entregue sua vida a Jesus. Diga essa oração simples. Se você não conseguir me acompanhar, apenas diga amém cada frase. Senhor Jesus, eu sei que sou pecador. Muitas vezes tenho me curvado, tenho me prostrado diante das imagens que os homens fazem. Muitas vezes não tenho correspondido àquilo que o Senhor espera de mim. Mas eu reconheço que sou pecador e que Jesus Cristo morreu por mim na cruz do Calvário para me perdoar os meus pecados. Me perdoa, Jesus, todos os meus pecados. Me purifica deles e me recebe agora como Teu filho, Teu servo e Teu discípulo. Em Teu nome. Amém. Deus te abençoe grandemente. Esteja conosco no domingo, às 4 horas da tarde, horário de Los Angeles, 8 horas da noite, horário de Brasília, nosso culto de celebração e adoração a Deus. Esta semana nós vamos introduzir um novo ministério em nossa igreja. Vai ser o centro da vida da igreja. Eu gostaria que você nos acompanhasse e participasse também. E não se esqueça de compartilhar e também deixar o seu like, o comentário também aí nos comentários, e de assinar, seguir-nos no Facebook e no YouTube, e também ouvir os nossos podcasts e compartilhar com seus amigos. Deus te abençoe. Não há nada melhor, não há nada maior, não posso comparar. Esperança viva
em tua presença, Senhor. Eu já conheci o mais doce amor que me resgatou, e hoje livre sou. Em tua presença, Senhor. Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração ser inundado por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Não há nada melhor, não há nada maior, não posso comparar. Esperança viva em tua presença, Senhor. Eu já conheci o mais doce amor que me resgatou, e hoje livre sou. Sua presença, Deus. Em tua presença, Senhor. Mergulhar em tua presença, ser consumido por tua glória e tua bondade. Vou me lançar, mergulhar em tua presença, ser consumido por tua glória e tua bondade. Vou me lançar, mergulhar em tua presença, ser consumido por tua glória e tua bondade. Vou me lançar, mergulhar em tua
ser consumido por tua glória.